carvão, que nós herdamos da estatal, Companhia Siderúrgica Nacional do passado, enfim, com a vida de pedir a Deus. Veio o impeachment, e eu vejo aquilo, e sei que muita gente discorda, como um golpe, porque não houve razão jurídica para isso. Remédio para governo ruim, e o governo da Dilma era muito ruim, não é a ruptura democrática, porque a gente tem que apostar em alguma estabilidade, senão a gente vai cair na seguinte situação: elegemos 4 presidentes no Brasil, na redemocratização, interrompemos o mandato de 2, o impeachment. Isso não existe. Nenhum país do mundo sustenta economia, modelo, projeto, nem de nada sério, não se faz nada sério com esse nível de ruptura, de descontinuidade. E o Brasil não aguenta mais ser visto, ou querer ser visto como, ou por uma certa fração da elite política, nós divididos entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nisso. O Brasil é muito mais complexo, muito mais difícil, muito mais complicado e também muito mais maravilhoso do que essa redução, que serviu muito oportunamente a 2 grupos políticos de São Paulo. O PSDB e o PT de São Paulo, há 25 anos só existem os dois, se digladiam mortalmente e querem impor isso ao conjunto do Brasil. Durante um tempo, eles dividiam a tarefa. O PT ficava com o governo federal, eles ficavam com o governo de São Paulo e as coisas andaram. Agora, nós chegamos, acredito, no limite da pior crise econômica da história do Brasil. Isso também no momento de crise política e de crise institucional. Vamos aos números que nos protegem de observações, vamos dizer, fanáticas ou ideológicas ou apaixonadas. Nesse momento, eu estou aqui na Associação Comercial e Industrial de Caçador. Nesse momento, são 60 milhões, Marcílio, 60 milhões os brasileiros que estão com o nome no Serasa e no SPC. 60 milhões de brasileiros. O conjunto do passivo privado junto aos bancos chega a 2 trilhões, 600 bilhões dos quais estão registrados na contabilidade do sistema financeiro brasileiro como crédito de recuperação duvidosa. Ou seja, nós estamos passando de uma crise econômica agônica para semear a semente de uma crise financeira, que ainda temos condição de desarmar. E isso nos traz alguns números que podem ser observados sem qualquer tipo de paixão, como um refúgio na história. Em 1980, que é ontem, sob o ponto de vista do tempo nacional, em 1980, 1/3 da riqueza brasileira era tirada da indústria. Por que a indústria? Porque a indústria é mais importante pagadora de salários. A indústria é que agrega valor, a indústria é que paga o maior volume de impostos, a indústria é que sustenta as contas externas do país. Portanto, é um sintoma muito importante de vitalidade econômica a proporção da indústria no PIB. Pois bem, em 1980, a indústria brasileira representava a soma do produto industrial da China, da Malásia, do Vietnã, de Singapura, da Coreia do Sul e ainda sobrava um tanto. Hoje, a China representa 6,5 vezes o produto industrial do Brasil. E o que era 1/3 do PIB nacional brasileiro tirado da indústria, hoje caiu para menos de 10%. Ou seja, nós estamos nos desindustrializando de uma forma crônica, permanente, ciclicamente, sem interrupção, desde os anos 80 para cá. E isso nos explica parte importante do que nós estamos vivendo hoje. Repare bem, do ano 80 para hoje, o Brasil cresceu pífios 2% ao ano em média. Então nós crescemos do ano 80, portanto, não existia Fernando Henrique, não existia Lula, estou falando de história da economia brasileira. De 80 para cá, o Brasil cresce a 2% ao ano, em média. Nós vamos crescer talvez esse ano de 2,8, algo ao redor dessa média, 1,5, 1,7, 2, mas vamos pagar 3 anos de uma queda que chegou a 9%. Então, na média, o Brasil tem crescido 2% ao ano. No mesmo período, a população brasileira cresceu 1,7% ao ano. Ou seja, se a economia cresce 2% e a população cresce 1,7%, se fosse justa a conta, nós estamos crescendo por cabeça 0,4%. E a conta definitivamente não é justa. Nós chegamos no limite em que hoje 5 brasileiros, e assim, de novo, é só uma constatação, eu não tenho nada contra rico, nada, absolutamente nada. Nós acabamos de fazer girar uma mega siderúrgica no Ceará, eu levei a indústria calçadista para o Ceará, eu sei que o que bota uma nação para frente é a produção, é o trabalho. Portanto, eu não tenho zero problema com isso. Mas veja se é razoável. Nós chegamos nesse momento a que 5 brasileiros, 5 pessoas, têm a fortuna equivalente ao que ganham 100 milhões de nacionais brasileiros mais pobres.
Evidentemente que isso não dá, por exemplo, mercado, porque o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa se afirma no perfil de distribuição de renda. Se você não tem distribuição de renda, você não tem consumo de massa. Portanto, a nossa empresa não ganha escala. E a escala é um dos elementos centrais da sobrevivência empresarial, na medida em que a China, por exemplo, está entrando no mercado com gigantesca escala, setor a setor. E aonde ela entrar, ela quebra quem trabalha em pequena escala. Mas quebra em bandas, não fica nada na terra. Isso é um olhar que nós precisamos ver. E aí, talvez a grande questão seja perguntarmos agora, para eu não esticar muita conversa, por que eu arbitro o ano 80 e o que houve para o Brasil descer tão gravemente o seu crescimento? Ora, isto aconteceu porque naquele ano, arbitrando um ano, essas coisas não são assim, mas foi ali ao redor do princípio dos anos 80, o Brasil encerrou um velho modelo e nós não demos conta de entender a morte do velho modelo e estamos jogando da mão para a boca, cuidando de emergências, de fogueiras, de problemas, e não são poucos, né? Esse período inteiro. Ou desperdiçando, por falta de um debate sobre projeto de país, ocasiões de ouro que nós tivemos. Uma na mão de Fernando Henrique na hora do começo com o Real, e outra na hora que o Lula toma posse e tinha o poder do mundo todo para chamar o país para um debate sobre o projeto. Jogamos fora, trocamos por microprojetos de poder. Não estou fazendo crítica política a ninguém, apenas estou falando do futuro que não dá mais para adiar. Vejam, para a gente recuperar um pouco a confiança tão abalada no país. Em 1980, o Brasil era a 15ª economia industrial do mundo. E nós tínhamos feito essa proeza, que é citada nos manuais de economia do mundo afora, eu ando nas universidades, na Europa, nos Estados Unidos, todas as páginas que examinam a história do capitalismo mundial citam o Brasil dos anos 40 aos anos 70, 80, como milagre econômico. Economic miracle. Ninguém duvida que houve um milagre econômico no Brasil e as pessoas se debruçam teses relevantes, importantes para entender como é que um país rural, 82% do povo brasileiro, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, morava no campo, né? Que não tinha tecnologia, que não tinha capitais, faz a proeza de sair do nada e virar a 15ª economia industrial do mundo. Pois bem, isso foi com um modelo. É um modelo que replicou entre nós uma ideia, um conjunto de ideias de economia política, que tinha uma forte influência do Lord Keynes, que é um grande economista inglês, e que foi empiricamente experimentada pela primeira vez nos Estados Unidos pelo presidente Roosevelt. Houve uma grande depressão em 1929, que esterilizou, que nessa crise de 2008, e o capitalismo colapsou. Quebraram-se as empresas todas, os bancos quebraram, as corporações todas ficaram impedidas de trabalhar, e o Roosevelt, aproveitando essas ideias, inventou um modelo de estimulação da crise econômica via uma associação entre dinheiro público do Estado Nacional Norte-Americano, inclusive naquela data, criando uma dívida pública, porque nem o governo tinha o dinheiro, com o empresariado para, via investimento em infraestrutura. Para resumir, o Keynes dizia o seguinte: em tempos de depressão econômica, dizia ele, brincando naturalmente, o governo deveria pagar para o povo cavar um buraco e depois pagar para o povo tapar o mesmo buraco. O que é que ele queria dizer? Que o capitalismo solto não consegue sair dessas cíclicas crises que é a histeria, que é preciso associar. Nunca aceitei, também nunca aceitei, nunca se aceitou, eu também nunca aceitei a ideia de você abolir a iniciativa privada. Isso é uma bobagem que já infernizou o debate no mundo inteiro e parece vencido hoje. Mas o que parece que funciona é a associação entre um governo empoderado, saneado, musculoso, controlado, limpo, né, com uma iniciativa privada convergente com uma estratégia pactuada de desenvolvimento. A partir de coisas óbvias, tipo infraestrutura, porto, aeroporto, estrada, rodovia, etc., mas a partir de outras questões que os tempos modernos impuseram, por exemplo, superação do atraso tecnológico. Hoje ninguém mais pode ter uma indústria, seja do que for, sem superar a questão da atualidade tecnológica. E a tecnologia jamais se alcançou o estado da arte dela sem uma parceria governamental. Seja a pretexto de compra à defesa, seja a pretexto de corrida aeroespacial, como é o caso americano, seja diretamente envolvido numa parceria mista como a China, a Coreia do Sul estão fazendo hoje. Não se conhece experiência diferente. Pois bem, esse modelo dependia de duas coisas que sumiram do mapa. Primeiro, lá como hoje, o Brasil tem uma baixa poupança doméstica. O
que é isso para sem ser esse economista? É a diferença na prática entre o que nós produzimos durante um ano, todos nós trabalhamos e produzimos, e o que nós acabamos consumindo como nação. O que sobra é o que os economistas chamam de formação bruta de capital, ou seja, é a poupança que a gente vai ter ou não vai ter para melhorar de vida. Em casa, na família, não é assim, a gente gasta um pouquinho menos do que ganha, guarda, e quando pode faz um puxadinho, melhora ali o quarto, me compra uma mobília melhor, bota o filho para estudar na cidade. Enfim, nas nações é a mesma coisa, desculpa, é a simplificação, né, e tal. E o Brasil tem um nível muito baixo de formação bruta de capital. No melhor momento do governo Lula, que fomos os melhores momentos, lá atrás com o Juscelino, nós tivemos 17% do PIB, ou seja, o Brasil produz 100 e come 83. Na melhor hora. Hoje, que nós estamos por baixo de novo, nós estamos aí mais ou menos sobrando 14, 15%. Então nós estamos comendo 85 de cada 100 riqueza que nós produzimos, comendo aqui a maneira de dizer, basicamente nós estamos pagando juro, né? Que é o pior dos gastos correntes, que ninguém deixa o povo entender o que está acontecendo. Juro para banco, que é uma coisa mortal que está acontecendo no nosso país há décadas. Então repare bem, nós não temos poupança, e a luta para construir poupança é uma luta política, arriscada. Você tem que fazer um sistema tributário mais progressivo, você tem que fazer um sistema previdenciário mais sem privilégio, sem distorções, você tem que cobrar mais de quem pode pagar mais, cobrar menos de quem pode pagar menos, você tem que ter um mercado de capitais que não seja um cassino, né, por onde um jovem possa capitalizar uma empresa sem ter que pagar juros tomando dinheiro emprestado, que é o que o mundo inteiro faz e o Brasil não tem. Então, isso, como sempre foi um desafio, o que é que nós fizemos? Fizemos um atalho e resolvemos financiar nosso desenvolvimento com o dinheiro dos outros. Criamos a tal da dívida externa na época. Fomos tomando dinheiro emprestado e abrindo Brás, né? Petróleo Brás, eletricidade Brás, estrada Brás, telefonia Brás. Fomos fazendo. E não estava errado, não. Deixa eu dizer logo aqui, a bem da verdade, mas é por que não estava errado? Porque na época o capital estrangeiro era muito diferente do que ele é em tempos eletrônicos. Quando o Brasil tomou por 30 anos dinheiro emprestado, o dinheiro era assim. Segura o queixo aí, quem está pagando duplicado para o 1% ao mês, né? Nós tomávamos dinheiro emprestado com 3 anos de carência, ou seja, tomávamos dinheiro hoje, só precisava começar a pagar daqui a 3 anos. 12 anos de prazo médio para pagar em prestações e juro médio de 3% ao ano. Então pensaram do tempo, olha o erro. Eu tomo um dinheiro de longo prazo e barato, abro uma companhia de óleo e gás, que no 3º ano de faturamento já me paga o que eu ainda tenho 10 anos para frente para pagar. Dá nada a fazer essas coisas. Segundo, esse modelo dependia de um tipo de tecnologia que se sucedia com muita paciência. Ou seja, o Fusca que o Juscelino Kubitschek trouxe para ser produzido no Brasil era o mesmo Fusca da linha de montagem nova que botaram no lugar da linha usada que veio para o Brasil da Volkswagen em Munique. Só que começou a nascer um negócio chamado produtividade e a gente não acordou lá nem hoje ainda. A linha velha fazia o mesmo Fusca e a gente tinha a ilusão de que estava mais ou menos no mesmo estágio de progresso. Só que a linha de montagem nova lá tirava 5 Fusca igual, mas tirava 5 por dia. E a nossa tirava só 1. Resultado, com a mesma energia, com os mesmos trabalhadores, com o mesmo gasto material, saía 5 Fusca e aqui saía só 1. Então o Fusca de lá foi começando a ficar, por componente tecnológico, dramaticamente mais barato do que custa produzir o nosso aqui. E a gente não acordou para isso, não fomos vendo. E o fato é que esse modelo morreu explosivamente. Chegou ali o ano 80, por isso que eu arbitro ali, aquele jurinho de 3% ao ano, tinha uma letrinha miudinha que a gente não leu, dizendo que se o juro mudasse nos Estados Unidos, aquele juro acompanhava a mudança. Resultado que era 3% passou a 27%, em dólar. E o Brasil quebrou, e todos os países do mundo que tinham a sua matriz de desenvolvimento dependente de fluxos internacionais de capital, quebraram. E aí, quando quebrou, a gente não tinha uma democracia para discutir, para fazer a reunião com os empresários, para dizer, olha, tem aqui uma situação, nós vamos precisar conversar, não é trivial, não tem negócio de simplificação grosseira, que os políticos aprenderam a simplificar tudo de uma forma muito grosseira, não tinha democracia. E aí o Brasil estava apartado, tipo coxinha e mortadela, que a gente só conversa um com um e só conversa o outro com o outro. Resultado, o pessoal do general do regime militar diz, ó, mudou o juro, está muito caro, e nós do outro lado diz assim, arrebente, problema seu. Como se fosse deles e não do Brasil o problema. Então não queremos saber de conversa.
devolve a democracia que tudo vai dar certo. Criamos aí 10, 12, 15 anos de debate político em que era só devolver a democracia que tudo ia acontecer. E infelizmente não era verdade. Conquistamos a democracia de volta, que de fato era um valor muito relevante, e a bomba estourou no nosso colo, com inflação. Assume o Sarney, e como a matriz de financiamento era essa, desequilibrada pelo fim do dólar, o país quebrou, passamos a financiar esse desequilíbrio com emissão monetária inflacionária. E aí os mais experientes aqui lembram, né, já é muito recente. O Brasil chegou a ter 87% de inflação no único mês. E no Brasil, ao contrário dos manuais de economia, a inflação não era uma doença da moeda. Porque no mundo inteiro a inflação, sendo uma doença da moeda, empobrece todo mundo, inclusive os ricos. Então há logo um consenso político, uma ruptura para acabar com aquela doença. No Brasil nós inventamos umas coisas aí para a gente ganhar dinheiro com a inflação, que é a tal da correção monetária. Lá como hoje, a inflação é muito ruim para o trabalhador, para a classe média, para o pequeno e médio comerciante, industrial, mas é um belo do negócio para o setor rentista financeiro que aprendeu a ganhar com isso. Via juro alto, mais que cobra a inflação e vai na moleza. Você não dá um dia de serviço e ganha muito mais do que a rentabilidade média dos negócios da economia real. E isso intoxicou a sociedade brasileira. Resultado prático, o Plano Real vem, eu já fui ministro da Fazenda, já ajudei a fazer, mas o Plano Real não era um novo projeto para o país, ele não resolveu a questão do modelo velho que morreu. O Plano Real, mal comparando, é como se fosse assim, você tem um doente que está com uma infecção grave, e apareceu uma febre muito alta. Todo mundo sabe que febre não é doença, a febre é um sinal que o corpo da gente manda para a inteligência da gente para dizer, ó, tem alguma infecção aí na urina, no pulmão, na garganta, né? Precisa tratar a febre, senão vai ter uma convulsão, mas tratou a febre, tem que levar o paciente para o doutor, para examinar, fazer os exames, fazer, se for o caso, fazer a cirurgia, tirar o apêndice, se for a garganta, o que já for. Mal comparando, o real era isso, um antipirético. Né? Danamos para controlar a febre e tivemos um êxito extraordinário. Acabamos a febre do dia para a noite. E aí o que acontece quando você acaba uma inflação daquela altura? Para a gente entender o problema de hoje e passar um debate. Você incrementa da noite para o dia a renda do povo. Ninguém precisa ser economista para entender. Eu tinha um salário que era comido 50%, 40%, 30% por mês. E de repente o meu salário chega inteiro no mês. Então eu melhoro a minha renda instantaneamente. E a Casa Bahia, o Ricardo Eletro, logo anuncia as coisas 10 vezes sem juros e não sei o que é mentira. Não cai nessa não, que tem juros e é muito, né? Mas assim, anuncia e a gente acha que aquilo é só para os políticos ganhar eleição, vai todo mundo para o consumo. Resultado, nós não temos a produção acompanhando. Porque a produção tinha colapsado o modelo. Então explode o consumo, como a produção não acompanha, o que é que a gente resolve? Importar. Passamos a importar crescentes volumes, monstruosos volumes, até que chega a reeleição de Fernando Henrique e o país quebra. Um país é uma instituição permanente, ele não fecha, ele não vai se embora, e nem é uma loja ou uma fábrica que fecha a porta e bota uma placa, né? Apartamos a banda, não deu mais para seguir aqui e tal, né? O país a quebra, como é que a gente examina? É na proporção do valor da moeda do país comparado com a moeda de circulação internacional, que é o dólar. E aqui ninguém precisa de novo ser economista, a gente precisa ajudar o povo a entender que esse preço relativo da economia, ou seja, a taxa de câmbio, quantos reais eu preciso para comprar um dólar, é um preço que mexe com tudo mais, porque a gente não compra dólar, eu estou repetindo isso, mas a gente come pão. E se der certo, no sábado ou no domingo a gente come uma pizza. Pão e pizza é trigo. O Brasil não produz trigo com suficiência. Portanto, para a gente comer pão e pizza, a gente precisa comprar trigo do estrangeiro. Tudo que a gente compra do estrangeiro paga com dólar. Se eu pagava R$1 por $1 de trigo, e de repente eu me desvalorizo a minha moeda, eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço da pizza e do pão sobe. Eu nem sei por que foi. E a gente não compra dólar, mas anda de ônibus. Como eu já falei, 60% do óleo diesel que a gente está queimando nos ônibus do Brasil são importados do estrangeiro. Veja que loucura, um país que tem sobrando petróleo, adotamos a política dos últimos 15 anos de vender petróleo bruto barato e importar diesel, gasolina, lubrificante do estrangeiro, pagando em dólar, que a gente não tem. Resultado, quando a gente precisava de R$1 para comprar $1 de diesel, a passagem de ônibus era X. De repente a gente precisa de R$4 para comprar o mesmo dólar de diesel, a passagem de ônibus, pô, lá fora.
A gente não compra dólar, mas toma remédio. Abrimos mão de ter um projeto de política industrial de comércio exterior. 80% dos remédios que nós tomamos da farmácia daqui vem do estrangeiro, os princípios ativos, os pozinhos, os líquidos, etc. Resultado, eu precisava de R$1 para comprar um dólar de Tilenol, de repente eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol. O que é que acontece? O preço do Tilenol papoca. Eletroeletrônico, todos são importados. 80% do valor do carro parado aí fora, montado em São Paulo, montado no Paraná, não interessa. Do valor econômico de um carro que circula no Brasil, montado aqui, a mecatrônica, os computadores e tal, 80% vem do estrangeiro. Todos os celulares que a gente usa, pode ser montado em Manaus, mas é tudo de fora. Os computadores que estão aí no cartão de crédito, tudo, informática, tudo importado. Então nós temos uma gravíssima dependência da taxa de câmbio, e isso é um assunto muito popular, que a grande mídia, os políticos não ajudam o povo a entender, e isso é a chave da gente entender a virada que o Brasil precisa fazer. Resultado da passagem ao Lula, não sem a gente fazer uma caricatura que parece engraçado sendo uma tragédia. Quando o Fernando Henrique se reelege, em janeiro de 99, aconteceu essa desvalorização do câmbio. O real era 1 por 1 e o Fernando Henrique papoca para 4 por 1. A sensação do povo é que passou a poder consumir um quarto do que podia e se sentiu enganado. Zangou-se com o Fernando Henrique. Aí o PT criou um movimento fora FHC e o Lula assinou um pedido de impeachment para o Fernando Henrique. Ele disse, meu irmão, não faça isso, remédio para governo ruim não é impeachment. E vamos ter paciência, vamos esculhambar, vamos pressionar, mas o país não aguenta. Não, não sei o que, papai e tal. Não deu outra. Foi lá e entregou o pedido de impeachment, sabe a quem? O presidente da Câmara da época, Michel Temer. Não é de matar de rir, não, mas isso não foi. Olha como o Brasil. Foi lá, o Lula entregou, que era o braço direito da política do Fernando Henrique, e o Michel Temer botou aquilo no arquivo e tal. Passa o tempo, o povo zangadíssimo, com os tucanos, elege o Lula. E o Lula recebe a taxa de câmbio, olha como é grave isso, como você tem que repartir com seus colegas empresários. A taxa de câmbio, a valor de hoje, no dia que o Lula tomou posse, eu era ministro. Fui candidato a presidente, fiquei fora do segundo turno, votei nele, ele pediu muito que eu fosse ajudar. Eu fui ajudar. Sabe quanto era a taxa de câmbio no dia que o Lula tomou posse, dia 1º de janeiro de 2003? R$9, a valor de hoje. Está a 3,15, 3,20, só para vocês terem ideia. O Lula toma posse, estava R$9 a taxa de câmbio. Quando o Lula entrega para Dilma, a taxa de câmbio está R$1,75, 8 anos depois, a valor de hoje. Resultado, o que acontece com o povo? A sensação de que multiplicou por 4 a capacidade de consumo. Porque já vimos aqui que a gente não compra dólar, mas come pão, pão é trigo, trigo é dólar. Se eu precisar de R$4 ou R$9 para comprar um dólar de trigo, de repente, 8 anos depois, eu preciso de R$1,75 para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do trigo, para mim, caiu 1/4 do que era. O pão e os derivados de trigo. Picanha do Uruguai, tudo isso é tudo comprado em dólar. Então a sensação, daí fica a popularidade. Explode o consumo, multiplica por 4, mas de novo, nós não cuidamos da produção. Não olhamos para o Projeto Nacional de Desenvolvimento, não percebemos as transformações do processo tecnológico, não percebemos a mudança do perfil do capital estrangeiro internacional que virou capital eletrônico, arbitrando ganho especulativo de curto prazo em tempo real, como quem joga o videogame em Wall Street. Resultado prático. Por que o Lula não quebra o país como a Dilma? Porque a China, que era 1/6 do Brasil quando esse processo começou, a China adotou outro caminho, outro modelo de economia política, saiu da baboseira do comunismo e entrou numa política mista, que associasse com a iniciativa privada, com o mercado, investimento direto estrangeiro, investimento em ciência, tecnologia, educação do povo, infraestrutura. E a China, o que é que acontece? No mesmo período que o Brasil vem caindo, a China bomba. E a China não tem comida, não tem minério de ferro e tal. Quem tem comida e minério de ferro no mundo? Nós. Então a China passa a comprar volumes monstruosos dos produtos tradicionais do Brasil. Resultado prático, quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro in natura por $190. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo a mesma tonelada por $38. Quando o Lula entrega para a Dilma, nós estamos vendendo para a China um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo o mesmo barril de petróleo por $30. E assim soja, milho, todos os produtos tradicionais brasileiros, quando a China sofreu o impacto da crise de 2008, passou a comprar menos da metade do que comprava, os preços caíram, e aí o Lula, que tinha compensado a importação que explodiu com os preços altos dos nossos produtos tradicionais, com a Dilma isso quebra. Qual é o filme? Se desvaloriza a moeda do Brasil.
a Dilma pega a moeda a 1,75 e no dia seguinte que toma posse da reeleição passa para 4. E a sensação do povo é que foi enganado porque perde a capacidade de comprar pela metade do que tinha. Tudo fica o dobro mais caro e o povo fica zangado porque ninguém nem sequer deu o direito ao povo de entender, de explicar o que aconteceu, etc, etc. Vem o mesmo movimento, fora Dilma, e vem o pedido de impeachment, só que dessa vez quem estava lá era Eduardo Cunha, homem do Temer, ou vice-versa, que prosperou o impeachment, o resto da história a gente conhece. Ora, isto explica a situação do Brasil. E nós temos a pista do que nós precisamos fazer. Nós precisamos redesenhar uma estratégia nacional de desenvolvimento e nós temos que fazer uma aposta em algumas questões práticas. Por exemplo, a virada. Ninguém vai chegar no teto sem começar no alicerce. A virada. 60 milhões de inadimplentes com o nome negativado no SPC. Isso não tem consumo. Você não vai ter consumo para puxar o crescimento. Depois a questão fiscal. Como tudo isso demorou muito tempo e foram errando, o que acontece? Ano passado terminou o ano com a menor taxa de investimento desde a Segunda Guerra Mundial. 1/3 de 1% foi o investimento da União Federal ano passado, esse ano vai para zero mesmo, se eles não aloprarem tudo, que eu acho que vão aloprar. Só essa intervenção do Rio de Janeiro vai custar uns 5 ou 6 bilhões de reais para pensar e dar alguma coisa certa para ter o efeito politiqueiro que eles estão pensando em fazer, sem planejamento, sem nada, mas é isso. Tirando pelo que já gastaram na maré no outro expediente, vai ser 5 bilhões de reais. E aí você vai indo. Então o que aconteceu? 140 bilhões de reais de déficit primário. O que é o déficit primário? Esqueça a montanha de dívida que vence. O déficit primário é o que o governo arrecada, escorchando quem produz, escorchando quem trabalha, que já está passando de qualquer limite, e o que o governo gasta, já com a menor taxa de investimento da história, só faltaram 140 bilhões de reais. No mesmo período, venceram 482 bilhões de reais da dívida. Junta isso, meu patrão. Você que é bom na matemática? 140 com 480, nós estamos chegando a perto de 1 trilhão de reais, o que nós gastamos para girar rolagem e serviço da dívida. Esse olha para o orçamento da União. Todo mundo quer esse. Agora, o hospital, se você não fosse o espírito comunitário do empresariado, meus parabéns, viu? Uma coisa que eu vou citar como exemplo. Fui visitar o hospital, eu tinha ouvido falar e fui ver. Se não fosse esse concurso comunitário especial que Santa Catarina mostra para o Brasil, que é muito raro, o hospital tinha fechado. Por quê? Porque a tabela de procedimento do SUS está congelada desde 2003. Desde 2003 está congelada a tabela. Então, o hospital que era das freiras, né, de instituição comunitária, aberto ao público do SUS, faz um apendicite hoje pelo mesmo valor que fazia em 2003. Quando os materiais, já tentei demonstrar, subiram explosivamente por causa da taxa de câmbio, que é tudo importado. Todos os equipamentos, todo meio de diagnóstico médico, tudo importado. Pois bem. Então é preciso consertar essa equação fiscal. Porque a união não existe. O que existe somos nós, é a comunidade. Quem produz é quem trabalha. Se você não consertar a equação fiscal, simplesmente a equação fiscal se conserta selvagemmente. Pela inflação, que nós já conhecemos no passado, pelo desinvestimento, pela precarização e pelos tais 2% de crescimento econômico desde 80 para cá, que não responde ao drama de hoje. Temos 34 milhões e 700 mil brasileiros na informalidade, sem qualquer proteção em relação ao futuro, e temos menos de 34 milhões, ou seja, 33 milhões pela primeira vez na vida, de brasileiros no mundo formal do trabalho. Pela primeira vez passou a informalidade, passou o nível de formalidade, o que traz outras distorções para a produtividade, traz distorções para a garantia de crédito, uma série de outras distorções graves, que também já estou cansando vocês além da conta. E por fim, o caminho do país tem que ser superar essa dependência externa, porque se a gente cresce, importa muito, importou muito, desvaloriza a moeda, vira preço, preço subindo, vira juro subindo, quebra o país e quebra as empresas. Então isso é um caminho, o Einstein dizia, muitas vezes chamado de maluco, como eu também sou de vez em quando, né? O Einstein dizia que uma definição boa para ele de loucura é quando você repete o mesmo procedimento e espera que o resultado seja diferente das outras vezes que você repetiu. E eu acho isso genial. Então, você repete, vou fazer A, B, C, D, E e F, dá J. Vou fazer de novo A, B, C, D, E e F, dá J. E aí você, não, agora vamos resolver, vamos fazer como? A, B, C, D, E e F, dá J de novo. Então você é louco, para não perceber. E o Brasil precisa mudar esse receituário aí
E há caminhos para fazer. Evidentemente que nós precisamos debatê-los, ninguém é dono da verdade. Isso exige um enorme entendimento entre os interesses da produção e os interesses do mundo do trabalho. Isso exige uma redesenho do Estado brasileiro, mas isso fundamentalmente exige um caminho de interromper a desindustrialização e retomarmos com muita força um compromisso nacional com a industrialização do país, que não desmerece nenhuma outra atividade. O agronegócio está levando o Brasil nas costas, continuará sendo, tem que ser muito prestigiado. Né? O turismo é uma coisa subexplorada no Brasil, serviço, uma série de coisas. Mas a indústria de transformação, volto a dizer, é o único caminho, porque é ilusão mortal imaginar que nós vamos pagar eletroeletrônico, celular, carro moderno, novos materiais, química fina, meio de diagnóstico médico moderno, etc, etc, com soja, milho, petróleo bruto barato e minério de ferro. Isso é uma ilusão, essa conta não fecha. Num processo histórico, nunca fechou. Teve esses surtos que criam uma ilusão, que eles chamam até de doença holandesa. Tamanho é o equívoco que esse tipo de conforto, de você ganha muito dinheiro, é a Venezuela. Todo mundo esculhamba o Chaves, o Maduro, não sei o que e tal. Vá olhar o caso da Venezuela. Sabe qual é o caso da Venezuela? Não diversifica o seu perfil produtivo, não resolve o seu modelo tributário. Aí qual é a economia da Venezuela? Monocultura do petróleo. Aí o petróleo vai a $110, o Chaves ganha todas as eleições, todos os plebiscitos e tal. Aí o petróleo despenca para 30, a Venezuela quebra e o governo cai. E para não cair, começa a reprimir o povo e essa confusão toda que está lá. Isto é, o Brasil ainda tem, né, os ovos não estão tudo numa cesta só. Nós ainda, Santa Catarina é um exemplo que eu gosto muito de citar, talvez você não dê o valor que vocês têm. Nunca aceitou o latifúndio, nunca aceitou a ideia de que para ganhar escala tem que ser concentração de coisas. Vocês descobriram caminhos novos, com influência de migrantes, mas estão na tradição de cooperativismo, de concorrência cooperativa, de adensamento tecnológico. O Brasil perdeu a noção, vocês, pequenas empresas com grande compromisso com o adensamento tecnológico. Para mim é um exemplo, Santa Catarina, mas não está imune. Santa Catarina está aí um dos poucos estados que está ainda com a língua de fora, vai ter 17 estados quebrados para o Brasil, entre eles o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, todo mundo está vendo, Minas Gerais, só para ter uma ideia. Não dão conta de pagar a folha de funcionário. E isso vai para São Paulo esse ano. São Paulo só não quebrou já, porque conseguiu eliminar dessa maluquice que às vezes a justiça brasileira produz, passou 8 meses sem pagar dívida. E aí quando a liminar caiu, pegaram os 8 meses que eles não pagaram e capitalizaram para o futuro. Aí é garapa, é moleza. Né? Se o Ceará tivesse feito isso, tinha economizado uns 3 bilhões de reais para investir. Imagina São Paulo, quanto foi. Enfim, esse é o desenho que eu ando tentando repartir com os brasileiros por aí afora, enquanto a gente tem tempo, porque o apelo agora não é eleger A, B, C ou D. O apelo agora é a gente obrigar o processo político a refletir sobre essa estratégia, sobre esses problemas, sobre essas questões, para que a gente faça um grande debate e que a eleição seja o apurado desse debate. Para a gente escolher quem é melhor, quem é mais capaz de fazer, mas as ideias é que tem que prevalecer, senão um ganha e o outro vai para lá no dia seguinte destruir a vitória que o outro fez e o país não vai se achar. E agora é grave, porque o descambar para a violência de massa já aconteceu. 62 mil homicídios o Brasil contou no ano passado. 62 mil homicídios. Sabe quantos foram investigados? 8%. 62 mil homicídios é o dobro de todas as mortes que ocorreram no planeta Terra em regiões conflagradas de guerra, guerra civil, Síria, etc, etc. É o dobro. O Brasil teve o dobro das mortes. E a gente está adiando o debate. Muito obrigado pela sua atenção. Agora eu vou tentar responder perguntas. Já está no tempo, tá, né? Sentar que o meu partido vai estar atacando. É idade. Idade, 60 anos. Hein? Tu está muito mais novo. 62. Juro. Está mais em tempo que eu. Eu pode. Entra na política para ver. Por isso que eu nunca quis. Vamos lá, pessoal, estou à sua disposição. Acho que o senhor falou comigo primeiro que o senhor começou em 1980 ali, né? Isso, o exame aqui foi. Vice-presidente do Brasil. Na época era o Emílio Carranza do Médici, passou para o Figueiredo, e o Figueiredo fez a abertura política, foi o primeiro presidente civil que cediu o Tancredo Neves, que morreu, né? Antes de assumir, e assumiu o Sarney. Eu me lembro muito bem, porque eu tinha poupança em frações
dava 89, 87, 88%. E tinha tal um overnight na época que dava 115%. Daí todo mundo ganhava dinheiro. E daí o senhor só pulou uma coisa ali que eu queria entender por que o senhor pulou. O senhor não falou do Collor, que foi presidente do Brasil. O senhor falou do Itamar, chegou até no Sarney e foi para o Itamar. E o Collor, o que o senhor achou do tempo que ele passou no governo? O que ele fez de bom, o que ele fez de ruim? Ele fez uma coisa boa, se eu não estou lhe interrompendo. Meu nome é Mauro. Tá? Mauro. Ele fez uma coisa boa sem saber o que estava fazendo. Quando ele fez aquele sequestro da poupança, aquilo tecnicamente foi um empréstimo compulsório. E ele, com tal plano Collor, ele mudou os indexadores. Congelou a poupança e mudou os indexadores. Neste passo, ele esterilizou 1/3 da dívida interna do Brasil. Foi a grande contribuição do Collor, foi ter esterilizado 1/3. Há uma importante referência que deveria ser feita a ele, mas eu já mencionei de passado, porque na verdade não falo nos presidentes. Não, sim, o senhor falou falou ano 80 porque estava no Figueiredo quando explodiu a dívida. A crise da dívida externa veio ali na sequência da crise do petróleo e tal. Mas o que é que o Collor faz? Dado que a gente não tem condição de produzir, a nossa condição de produzir está definhando, o que não quer dizer o extraordinário trabalho de vocês. Eu hoje passei ali, fico olhando as empresas, porque eu adoro ver o Brasil que funciona. Então, toda vez que eu estou ficando desanimado, eu digo, Maneco, eu preciso dar uma volta em Santa Catarina. Diz, não existe venture capital no Brasil. Fui descobrir, existe, só em Santa Catarina. Vocês não têm ideia de como vocês são diferentes em relação à média do Brasil. Pois bem, e aí o que é que o Collor faz? Facilita as importações. De novo, sem cuidado com uma política industrial de comércio exterior, de novo, sem projeto de como é que o país vai competir agora de forma aberta e tal, mas ele fez. E isso causou um choque de produtividade na economia brasileira por alguns anos. Todo mundo, meio no chicote, teve que correr para se modernizar. Ele mudou a moeda também ali no governo dele, né? Cruzados novos. Soube, né? Tudo truque. Dessas coisas todas, a única coisa séria foi o real. Por quê? O real foi sério por quê? Porque nós aprendemos essa história que eu tentei repartir com vocês aqui. Que esse negócio de congelamento, tabelamento, não funciona. Por quê? Vamos pegar aqui uma roupa. Roupa, ela é loja, moda, a fábrica, vamos dizer, a confecção, a tecelagem, a fiação, o algodão, o agricultor, a semente, os insumos. Aí eu pego e congelo aqui dia 4. No dia 4 que eu congelei, o algodão tinha sido reajustado 15 dias atrás. E o pano ia ser reajustado amanhã. O fio estava reajustado hoje. Então eu pego uma cadeia produtiva, se eu congelo aqui, eu desfaço essa cadeia produtiva toda. Porque aquele preço está mais ou menos alinhado, esse está completamente alinhado, esse está completamente, ou seja, está muito desalinhado, e aquele lá está completamente desalinhado. Então você via desabastecimento, ágio, fila, e o Sarney mandando laçar boi no pasto, e a gente cantando o hino nacional, batendo em chefe de supermercado. O país passou. Como o Brasil tem sofrido a estupidez e a ignorância, isso é um problema sério. Pois bem, nós vimos no real que isso não funciona. Que o que é que funciona? Ora, tem um preço relativo sobre o qual a gente tem uma influência clandestina, que é a taxa de câmbio. Por que tem influência clandestina? Porque a gente tem as reservas cambiais em dólar. Então, se o dólar começar a subir muito, você derrama dólar no mercado, mexe. Se o dólar começar a cair demais, você compra dólar e segura. Então, isso é um preço relativo que, como eu disse, mexe com o preço do pão, do trigo, do remédio e também da consulta do doutor. Porque o dentista, os materiais dele, tudinho, a broca, o líquidozinho, a anestesia, tudo é importado. Então, ele acostumou-se a R$100 uma consulta do dentista. Não é por acaso, não, é $100. Porque ele precisa referir sua consulta ao dólar, mesmo que seja serviço, porque ele tem que repor seus estoques. Depois você tem um tempo psicológico. Eu tenho um apartamento e eu alugo. Eu alugo por R$1.000, por $1.000. Então é R$3.000. Se virar 2.700 eu não reajusto. 2.70 eu não reajusto. Então nós descobrimos isso. E o real, então, o que fez? Criou uma moeda nova, vinculada à taxa de câmbio. No primeiro momento era por lei, 1 por 1. Depois eu entro, tiro, porque isso não dá, nós não temos uma produtividade americana. Eu entro, tiro isso e começo a tentar fazer pelo menos 2 por 1, porque quando o câmbio fica muito barato, isso é uma coisa para a gente entender.
É mais barato o camarada sair de Buenos Aires para Miami do que vir para as praias de Santa Catarina. E isso é muito bom, o cara acha maravilhoso, só que isso quebra o país. Percebe? Então nós precisamos consertar isso. E o que aconteceu? O Fernando Henrique gostou disso, o povão deu a reeleição, o Lula adorou isso, porque tirou de R$ 9 para R$ 1,75, todo mundo passa a consumir bastante, fica feliz, tende a aplaudir muito o cara que está lá, e no dia que vem o preço da conta, quem recebe, paga. Cai o Fernando Henrique, cai a Dilma. Obrigado. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é Omar, eu sou presidente do PDT de Bombinhas. Bombinhas? De Bombinhas. Tive o prazer de recebê-lo naquela cidade belíssima. Quero cumprimentar o Maneca, nosso eterno presidente, deputado Rodrigo Minotto, não estou vendo aqui, mas está na sala, prefeito Levon Regis, Douglas, o prefeito de Timor Grande, toda a região aqui em torno de Caçador. Eu venho também junto com a vice-presidente da JS estadual, com o presidente da Câmara de Vereadores de Bombinhas. Nós viemos aqui prestar solidariedade ao senhor em nome da prefeita Paulinha. Um grande abraço, o senhor sabe muito bem o carinho que a prefeita tem pelo seu trabalho, pela sua história, a recepção que o fizemos ao senhor naquela cidade. E a prefeita, infelizmente, cumprindo seus deveres de prefeita, está em Brasília. O senhor sabe que é onde tem a verba. Como o senhor disse, o Estado não existe, existe a gente. Brasília não existe, existe o povo e a cidade, mas é lá que está concentrada a verba, que é um dos problemas que precisa ser visto, inclusive nessa conta matemática que o senhor fez aqui. Mas a minha pergunta, Ciro, se o senhor me permite, o país, sem sombra de dúvidas, o senhor apontou aqui, vive problemas dramáticos na saúde, na sua economia, na segurança pública, enfim. Porém, a bandeira do PDT sempre foi, e Brizola nos deixou esse legado, foi a educação. O PDT sempre entendeu que o caminho para melhorar o país de fato é a educação, pelo menos como base. Então eu queria que o senhor explanasse um pouquinho o seu entendimento nesse viés, porque o modelo educacional do país como um todo, pelo menos na nossa percepção, não funciona. Talvez nós tenhamos um estado, uma cidade ou outra que dê exemplo, mas o modelo nacional não funciona. Como fazer que o modelo educacional desse país funcione? Obrigado. Obrigado, meu companheiro. Um abraço aí a você, a todos os companheiros e companheiras de Bombinhas. Mando um abraço fraterno para a nossa prefeita. Veja, a educação é base primordial do domínio tecnológico, que por sua vez é uma essencialidade ao ato de empreender modernamente. Então não há a menor chance de nós sobrevivermos como nação se nós não fizermos uma aposta central no processo educacional, técnico, científico, cultural. Isto tem a ver com dois movimentos, e ambos exigem um certo fôlego, uma certa coesão política para que as coisas, querendo ser sérias, tenham continuidade. Não significa continuidade do mesmo governante, mas a sociedade precisa apropriar isso e exigir de todos que eles cumpram esse itinerário. E aí o exemplo, você tem dois tipos de atitudes nacionais em relação a isso. Vamos lá, a atitude europeia que funda suas primeiras universidades no século XIV. Então é um investimento crônico, a vida inteira tendo centralidade, e vem se adaptando às metodologias, às inovações, etc, etc. É lá. Mas o Brasil não tomou esse caminho. Nós temos o experimento coreano e chinês. A Coreia do Sul, em 1980, não sabia montar um carro. A Coreia do Sul mandou ao Brasil uma missão para ver como um país emergente de desenvolvimento retardatário como o Brasil já era naquela altura capaz de montar 600 mil veículos por ano, em 1980. Vieram aqui, tomaram uma grande decepção, porque viram que nós não éramos propriamente um país excepcional, nós não tínhamos uma indústria automobilística, era uma espécie de maquiladora, como continuamos a ser. Hoje nós temos capacidade para 5 milhões de veículos. Pois bem, naquela data a Coreia do Sul tomou a deliberação, e hoje a Coreia do Sul tem 4 marcas globais. E já capturou 12% do mercado de automóveis norte-americanos.
porque fez uma decisão ali no ano 80 de mudar o paradigma pedagógico. Então essa é uma grande missão de fôlego. O profissional que nós estamos formando é um profissional fordista, ou seja, um profissional que o mercado tradicional dos anos 50, 60, 70 pedia. Um profissional ultra especializado, capaz de repetir sem muita crítica procedimentos e, com isso, realizar o processo completo. Isto, modernamente, é lixo, porque todos os procedimentos repetíveis, tudo que você puder repetir, ou já foi ou será substituído por um robô ou por um computador. Tudo, todas as práticas produtivas. Você olha na sua empresa, olhou ali, o que é que a pessoa está fazendo que está repetindo? Ou já existe o robô, ou vai chegar, ou um software que vai fazer. E isso, então, nos apanha no contrapé. Então, o Brasil precisa mudar o paradigma pedagógico, e o paradigma pedagógico, basicamente, é o seguinte: nós precisamos aprender a perguntar agora, não mais a responder. Por quê? Porque a informação está democratizada, e a única coisa que, de fato, está globalizada é a informação. Você precisa agora associar informações que existem e, ao associá-las, inovar, criar uma informação nova. Isto é que é o preparo do novo profissional. Ou seja, ao invés de estressar um garoto para que ele isoladamente replique informações sob estresse, você tem que estimular o trabalho em grupo, a inovação, a variação de tarefas, a divisão de tarefas, mudando de garoto para garoto, e a rebeldia intelectual. Certo? Isso é todo um por-fazer importante que nós temos que fazer no Brasil. Exige manualização, exige retreinamento, requalificação, motivação. Eu tentei fazer isso como governador do Ceará de cima para baixo, fiz, mas está errado, né? Nas minhas angústias de fazer as coisas direito e tal, passei o salário dos professores para maior do que a iniciativa privada e obriguei a um processo de avaliação de tal, e foi confusão muita. Mas hoje eu aprendi que não precisa. Isso tem que ser uma coisa de adesão voluntária, até porque começa a aparecer os bons exemplos e os outros vão caminhando para isso. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é físico. A Colômbia, que é um país mais pobre do que o Brasil, quase metade do Brasil, do ponto de vista de riqueza, proporcionalmente, a Colômbia tem 42 de cada 100 jovens de 18 a 25 anos no ensino superior. O Brasil tem menos de 20. Isso é uma questão concreta, real, o que exige, de novo, a premissa fiscal. Porque a iniciativa privada é muito bem-vinda em qualquer setor, mas jamais foi, em lugar nenhum do planeta, a iniciativa privada capaz de formar o capital humano necessário a uma estratégia nacional de desenvolvimento. Como é que a China faz? Como é que a Coreia do Sul faz? Como é que a Índia faz? O que é que eles pegam? Eles pegam milhares, não é negócio de dezenas, milhares de garotos bem qualificados, e mandam para o centro de excelência tecnológica e técnico-científicos do mundo. Do mundo. Então é o seguinte, hoje os indianos resolveram ter protagonismo global em software. Abriram mão de qualquer ilusão de hardware, de fazer máquina, e querem ser protagonistas globais de software. Foram para os Estados Unidos em massa e começaram a ganhar os primeiros lugares em todos os cursos de informática e voltam para a coisa e abrem startups, porque tem venture capital. Olha os nomes, tudo em inglês, não é porque eu quero me exibir, não é porque nem sequer o correspondente em português nós temos, tamanha a velocidade da revolução que está acontecendo. Tamanha a velocidade. Por exemplo, Venture Capital é o dinheiro que se associa à inovação de alto risco, porque a inovação, por definição, não existe ainda. Portanto, não tem como você dizer se aquilo vai ser um puta de um negócio ou um fracasso. Só que é o seguinte, os fundos de Venture Capital nos Estados Unidos financiam 100, erram 99 e aqueles acertam, pagam 99 mais 300. Assim nasceu a Microsoft, assim nasceu a Apple, assim nasceu o Google, assim nasceu o Facebook, assim nasceu o Instagram, todas essas coisas aí. Nós não temos nada parecido, não posso mais dizer isso, temos alguma coisa parecida aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, e mais lugar nenhum. Uma incubadora de empresa, com dinheiro pouquinho, mas está fazendo pelo menos, vamos dizer, o exemplo para fazer. E isso a gente tem que entrar. Eu acho que ele se inscreveu primeiro aqui. Não, fala o senhor então. Só para um final. Meu velho amigo, me recebeu na Câmara de Comércio Brasil, Estados Unidos, São Paulo. São Paulo, inclusive, por aí. Mas, na coletiva de imprensa, eu lhe fiz a pergunta exatamente sobre a educação. Porque a educação eu considero como uma chave mesmo, não é?
Japão destruído, se levantou por quê? General MacArthur foi lá, não tirou o imperador, mas obrigou o japonês a estudar. O senhor citou a Coreia em 1980. Nessa época eu fazia a pós-graduação da Getúlio Vargas, onde eu me graduei, e tenho um grande amigo coreano, que depois foi fazer doutorado nos Estados Unidos e hoje é vice-reitor da Universidade Sun Sil, de Seul, que aliás eu já ofereci para o pessoal aqui de Caçador para trazê-lo para cá para palestrar, porque ele é especialista em innovation e small business. Sabe o que ele me dizia em 1980? Que o sonho do coreano, quando ele acordava de manhã, a primeira coisa que ele pensava era o seguinte: quanto é que falta para nós alcançarmos o Japão? Isso. Tem diferença hoje? Não tem. E o exemplo mais recente é a Finlândia. Então, essa equação, né, quem assumiu o governo desse país tem que dar atenção para a educação. Tem que resolver essa equação. Nós não podemos ter professor ganhando o que ganha. Não tem como. Só isso, obrigado. Muito obrigado por sua contribuição. Agora eu só quero, chato que sou, porque depois eu tenho que virar simpático. Né? O candidato tem que ser simpático. Eu só quero lembrar que a educação que presta custa dinheiro. Portanto, há uma antecedência no debate que é a questão fiscal do país. Aí você pode fazer um ajuste fiscal insustentável, tipo esse que o Temer anunciou, como merece. Está proibido o Brasil investir em saúde, educação, segurança e infraestrutura pelos próximos 20 anos. Isso virou emenda à Constituição. O Brasil cresce 1,7% ao ano na sua população, e são 2 milhões de garotos, rapazes e moças que emergem ao ensino médio, querendo vaga. Emergem à universidade querendo vaga. E o Brasil está proibido, nominalmente, pela Constituição, de expandir 1 centavo acima do nominal. Então, 20 anos. E a gente tem que pôr isso em perspectiva, porque se isso não for revogado, toda promessa é vã. Simples e assim, como eu estou lhe dizendo. O que não quer dizer que a gente pode ir para essa farra fiscal maluca que quebrou o país. A dívida interna brasileira vai arredondar em maio agora 4 trilhões de reais. 1 trilhão 184 bilhões de reais vence em 4 dias. Vence em 4 dias. Eu tenho minha noção. Sabe o que vai acontecer? Ali por julho, agosto, o cidadão aqui parecer que vai ganhar, o outro parecido comigo vai ganhar, eles vão realizar isso contra o real. Nós vamos ver o filme de novo. Vamos ver um ataque especulativo contra o real em julho e agosto. Não se endivida em dólar, saia do endividamento em dólar, porque vai acontecer. Se você chama de presidente, tem a preferência. Estou brincando. Eu vou fazer uma pergunta objetiva, né? Então, qual seria o remédio econômico e jurídico neste momento? O Brasil precisa desenhar um projeto nacional de desenvolvimento. Tem 3 tarefas de fundo e 3 tarefas de virada. Eu fiquei me apaixonando pelo auditório, vocês estavam muito atentos e eu fiquei esticando muita conversa, mas é complicado, mas por isso que eu acho que é importante esse debate e tentar criar uma corrente de opinião para discutir. 3 tarefas de fundo. Construir capital ideológica neoliberal, e eu já disse e quero dizer, até chegar na ruptura do custo e quebra. Está acontecendo com o Brasil hoje. Então as pessoas perguntam, porra, como é que o Brasil aumenta a gasolina explosivamente, aumenta o gás da cozinha loucamente e a inflação do governo é 2,50? Ora, porque os preços livres estão todos deflacionando. A economia brasileira está indo para o vinagre. E a inflação é média. Então pega o preço da gasolina que estourou, o preço do diesel que estourou, mas o preço do cidadão, não sei qual é o seu setor, atrás do consumidor que está 60 milhões de inadimplentes, que está sem renda, desempregado, com medo de perder o emprego, foi-se embora, ele está indo atrás desse consumidor, mas reduzindo margem, aí chega a fim, tem que pagar os custos fixos, a folha de pagamento, o aluguel quebra. Que é o que está acontecendo com o Brasil. Certo? Se tiver mais gente podendo e querendo comprar, o preço da garrafa sobe. E aí como é que eu posso enfrentar isso aqui? Eu enfrento no curto prazo com juro. Por quê? Porque eu compro a renda que eu tenho no bolso mais o crédito que eu tenho na praça. Confere? Tem alguma dificuldade de entender uma bobagem dessa? O que é que eu posso comprar? É o dinheiro que eu tenho no bolso mais o crédito que eu tenho com meus amigos. Se eu, teoricamente, encarecer o crédito via juro alto, eu elimino, ou pelo menos desaconselho essa parte do crédito, então eu diminuo a capacidade de compra. O Brasil está com 30% de capacidade instalada na sua indústria ociosos.
Portanto, nós temos muito menos gente podendo e querendo comprar do que capacidade de produzir. Não tem hiato de produto no Brasil. Então a taxa de juros é simplesmente um crime. Transferência de renda de quem produz e trabalha para os rentistas, que mandam na política. Simples assim. A Dilma nomeou o economista de 5ª categoria do Bradesco, o Michel Temer nomeou o economista de 1ª categoria do Itaú, e quem trabalha e produz se ferra. Ponto final. E quem denuncia isso vira doidão, vira não sei o que, vira não sei o que e tal. Simples assim. Então, a ideia é devolver o país a crescer, formar poupança, um novo modelo tributário e um novo modelo previdenciário. Aí é outra discussão e é outro modelo. Por quê? Porque esse modelo quebrou, não está em déficit ainda, mas quebrou por uma razão, que a gente tem que partilhar com a população. Esse sistema chama sistema de repartição. Ele já não existe mais em quase nenhum lugar do mundo. Por quê? Porque ele tem uma lógica, que era a lógica dos anos 40, dos anos 50. Qual é a lógica? Era uma sociedade demograficamente jovem. Então esse sistema, quando foi criado, o Brasil tinha 6 trabalhadores ocupados, trabalhando muito tempo, para financiar o aposento de um brasileiro que não durava 60 anos. Aí fecha a conta. Hoje nós temos 1,6 trabalhador ocupado para pagar o aposento com expectativa de 73 anos. Essa reforma selvagem e estúpida do jeito que estou, com casca e tudo, economizaria em 10 anos 300 bilhões de reais. O déficit desse ano foi 140. Então é mentira. Nós temos que pôr em debate outro modelo, que é de capitalização, que você arrecada, associa este capital arrecadado, que é a poupança de longo prazo da sociedade, ao investimento produtivo, criando um mercado de capitais controlado, etc., etc., sem fraudes. E aí, dessa dinâmica de associação da poupança nacional com o investimento, você extrai o ganho extra para pagar dignamente os aposentados e pensionistas. Então, esse é o movimento que nós temos que pôr em debate nos 6 primeiros meses do próximo governo. Por que 6 primeiros meses? Porque todo presidente do Brasil foi eleito com minoria no Congresso. Mas todos eles tiveram, dos 6 primeiros meses a um ano, o poder do mundo todo. E botaram no mato em farra, festa e projetos microscópicos de poder. Então é preciso pegar o capital político recém-adquirido na população e abrir o debate. E marcar 6 meses. 6 meses terminou. Deu, não deu acordo, vamos mandar plebiscito e referendo direto para a população votar. Isso é como eu pretendo fazer, superar esse problema do Congresso do Brasil. Obrigado. Já vou aí. Presidente Ciro, gostaria nesse momento aqui de cumprimentar o presidente da CIP, meu ministro Manuel Dias, meu deputado Rodrigo Minotto, prefeito da minha cidade, Maria José Galésio, prefeito Douglas, anfitrião Januário e a todos que estão aqui. E agradecer a equipe que me acompanha no Timbó Grande. Sou vereador reeleito do município de Timbó Grande, um município de bastante guerreiros, 9 mil habitantes, aonde nós ficamos a 140 quilômetros de Caçador. E nós temos uma média de 50 a 70 alunos que vêm todo dia fazendo 280 quilômetros para buscar a sua graduação. Gostaria de registrar isso. Gostaria de agradecer por o senhor estar aqui no nosso estado, aqui na cidade de Caçador, na cidade universitária, e pelo lindo trabalho feito no Ceará, como governador, como prefeito de Fortaleza, e que foi esse trabalho que foi dado sequência com o governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio. Quero dizer aqui, presidente Ciro, sou vereador reeleito do meu município e acredito que o senhor hoje é o homem mais preparado para governar o nosso país. Eu gostaria de falar em nome dos municípios, do município pequeno como eu sou. Hoje nós vemos que existe uma grande injustiça em relação ao Pacto Federativo. O grande dinheiro arrecadado, ele fica na União, uma outra parte aos estados. E é um país tão grande, com mais de 5.500 municípios, 295 no nosso estado. A menor parte fica para os municípios e muitas vezes uma grande parte já está comprometida com folha de pagamento e você tem toda a dificuldade para não ultrapassar os 54% imposto pelo Tribunal de Contas e pela legislação. Qual seria, presidente, a solução para que essa injustiça fosse equacionada e os municípios tivessem maior participação nos recursos? Os recursos estão na União, mas como foi falado, a União não existe, as pessoas moram nos municípios. Qual seria a solução para esse problema, presidente Ciro? Muito obrigado, meu companheiro, pela gentileza e por ter se deslocado de lá até aqui. Veja, vamos pensar juntos aqui, porque senão a gente não acha a solução dos problemas. Porque ninguém ouviu de mim que ninguém mora na União, a gente mora no município. Ninguém ouviu isso de mim, não. Eu penso o oposto. Eu
penso que município, estado são ficções jurídicas para repartir as tarefas, para organizar as coisas, mas a gente vive mesmo na nação. Por quê? Porque a moeda, sistema previdenciário, sistema de impostos, sistema de herança, sistema penal, sistema processual, é tudo nacional. E isso posto, nós vamos entender o que aconteceu. A Constituição de 88 foi uma Constituição muito generosa, sob o ponto de vista do redesenho do Pacto Federativo Brasileiro. Eu fui eleito prefeito de Fortaleza com 29 anos de idade e governei sob a égide já da Constituição Cidadã. E governei muito bem. Fui o mais popular prefeito de capital porque eu ocupei todos os ambientes que a Constituição me permitiu. Eu implantei pela primeira vez no Brasil o IPTU progressivo, implantei o IVVC, que não existe mais, que é o Imposto sobre Valores de Combustíveis, enfim, ISS cobrado no local de prestação de serviço e não nessa evasão de coisa de você leva a matriz da firma para outra cidade e tal, tudo isso eu fiz. E aí, enfim, governei bastante bem, e a ciência de bem governar é uma boa equipe, grana. O resto é detalhe. Né? E o que aconteceu de lá para cá? O que aconteceu de lá para cá, que esta maluquice que eu desenhei aqui, de elevação da taxa de juros muito alta e de privilégios na área previdenciária, aconteceu o quê? Você simplesmente tirou a dívida pública de algo ao redor de 30%, 32% do PIB, e no fim do governo Fernando Henrique ela estava em 78% do PIB. Quando a dívida galopa desse jeito, agora ela está se aproximando perigosamente de 80% do PIB. Quando ela vai para essa altura, acontece igual aos agiotas. Você acha que o devedor não vai dar conta de pagar. E começa a cobrar mais e a apertar o prazo. E este fenômeno obrigou a União, então, a aumentar muito a carga tributária. Isso é que me choca. Uma certa elite brasileira que elogia o Fernando Henrique e tal, e não é que ele não tenha méritos, estou falando de números. Quando o Fernando Henrique tomou posse, eu era ministro da Fazenda, do Itamar Franco. Entreguei o Ministério da Fazenda para o Pedro Malan. A dívida pública era 36% do PIB e a carga tributária era 27% do PIB. E nós tínhamos mais de 150 bilhões de dólares de ativos privatizáveis, já com certo consenso. Telebrás era o primeiro, distribuição de energia elétrica, Vale do Rio Doce, havia um certo consenso de que mineração, telefonia, a gente podia vender sem maiores prejuízos para a sociedade brasileira. Olha o que aconteceu em 8 anos de maluquice ideológica vendido como ciência boa. A dívida, que era 36% do PIB, passou para 78% em 8 anos. Para acompanhar esse galope, a União faz o quê? Aumenta os tributos. E aí a carga tributária, que era 27,5% do PIB, passa para 36,5% do PIB. E como é que ela faz esse aumento? Tirando dos estados e municípios? Não, vamos entender o problema. Ela cria esse aumento pesado via contribuições que não são partilhadas com estados e municípios. Então o que é? PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, CPMF num certo período, tudo, veja, contribuição. Porque as contribuições, ao contrário dos impostos, não são partilhados com os estados e municípios. E esse galope não foi feito para fazer frente a nenhum projeto novo de educação, nem de infraestrutura, nem de coisa nenhuma. Foi feito para fazer frente ao galope explosivo e irresponsável do endividamento interno brasileiro pela política de juros, que financiou uma política cambial estimulante do consumismo populista e que deu no que deu. Entre mentes, vendemos os 150 bilhões de dólares. Esse é o problema. Vendemos os 150 bilhões de dólares, de maneira que nós temos hoje 4 trilhões de reais de dívida interna, 80% do PIB. Não temos mais ativos privatizáveis com proporção que tenha força sobre isso. Não há como aumentar a carga tributária, porque ela passou da exaustão da economia como a brasileira não aguenta, tem que trocar a incidência, modernizar, combater sonegação, informalidades, tentar ganhar produtividade e tal, mas não dá para imaginar que a carga tributária brasileira pode ir para 38% do PIB, porque exauriu a capacidade da economia brasileira de enfrentar isso. Então nós temos um puta de um pepino. Só será resolvido no desenho de um novo pacto federal, quer dizer, no novo desenho fiscal, que para passar precisa de antecedência um novo pacto federativo. E aí que entra a coisa. O que é que eu estou pensando? Entre a eleição e a posse, chamar os governadores, todos, de todos os partidos, chamar uma representação dos prefeitos,
acho que é importante ter dos vereadores também, arranjar um hotel aí enfurnado dentro da Amazônia, sei lá, um lugar que ninguém venha perturbar, para a gente passar uns 3 dias conversando, apresentando ideias, como é que a gente pode fazer. Tem algumas, por exemplo, swap da dívida dos estados. Você deixa contabilmente a dívida do mesmo tamanho, mas capitaliza pelos próximos 4 anos, vamos dizer, sob minha presidência, os próximos 4 anos ficam capitalizados para o fim mediante um acordo de apoio ao desenho de reforma tributária e reforma da Previdência. Tudo vai ser feito em 6 meses. Um grande e generoso debate, o presidente não tem ideia sobre isso, as ideias do presidente serão feitas pelo seu partido, serão feitas pelos seus aliados, o presidente vai se colocar diante disso como magistrado, como chefe de Estado, informando, mediando os conflitos, trazendo a legislação internacional comparada, os meios universitários para explicar, o empresariado, discutir, tentar o acordo. Não deu, o presidente vai marcar a data para chamar o povo para votar diretamente. Isso é a tua intenção. Pois não, senhor. Governador Ciro Gomes, o senhor já colocou, e acho que a maioria de nós já sabemos desse imbróglio todo, esse nó que nós estamos hoje. O senhor é favorável à privatização de empresas estatais para ajudar a sair dessa empresa? Eu sou e não sou, vamos fazer juntos. Qual empresa? Por exemplo, Eletrobras. Todas, sou contra radicalmente. E lhe explico por quê. Vamos lá. Sabe por quanto o Michel Temer está querendo vender a Eletrobras? Eu vou lhe dar aqui uma comparação para o senhor dizer se isso é razoável. A churrascaria Fogo de Chão, como o Brasil está na Bacia das Almas, a churrascaria Fogo de Chão foi vendida por um fundo mútuo estrangeiro por 1 bilhão e 800 milhões de reais. A churrascaria Fogo de Chão foi vendida por um fundo estrangeiro por 1 bilhão e 800 milhões de reais. Sabe por quanto essa gente está querendo vender a Eletrobras? Por 7 churrascaria Fogo de Chão. Mas qual é a dívida da Eletrobras? Sim. Qual é o problema? Quem assumir vai assumir a dívida. Sim, mas eu vou entregar capital estrangeiro, meu regime de águas. Qual é o país do mundo que faz isso, meu irmão? A matriz energética brasileira é hidráulica. Então eu vou entregar Furnas, eu vou entregar Chesf, eu vou entregar capital estrangeiro. O meu regime de águas, isso não existe em nenhum lugar do planeta Terra. Mas, desculpe, Eu lhe ouço com todo respeito. mas deixar na mão de brasileiros que só roubam as empresas Não, estatais isso aí é o seguinte, é muito pior. Não, mas quem disse que rouba? A Companhia de Água e Esgoto do Ceará dá muito lucro e pertence ao povo do Ceará. E lá não se rouba um centavo. Que história é essa? Petrobras, Na Petrobras também, por regra, não é roubada, não. Por regra, não. Por regra, não. É um mau momento. Agora vamos de novo. O que aconteceu? Mas espera aí um pouquinho, eu não estou negando o que aconteceu, não. Eu quero que pague caro aquele que tenha feito isso. Agora repare, se você vai no campo e a sua vaquinha, que dá leite, que dá queijo, que dá bezerro, está com carrapato, a solução não é matar, não dar um tiro na testa da vaca. Desculpa, dar um tiro na testa da vaca mata os carrapatos todos, mas mata o leite, mata o queijo e mata o bezerro. Então qual é o país do mundo, pergunta simples, trivial, qual é o país do mundo que, tendo autossuficiência em petróleo, entrega ao capital estrangeiro o seu petróleo? Pergunta simples. Desculpe. O senhor conhece algum? Não, mas como evitar que essas empresas Governança corporativa. no Brasil são usadas? Governança corporativa. Agora vamos lá, olha. A corrupção é uma chaga, é um câncer. Mas é um câncer nosso. Um câncer da nossa comunidade. A Odebrecht não é uma empresa estatal, meu companheiro. A Odebrecht é uma empresa privada. A Andrade Gutierrez não é uma empresa estatal, é uma empresa privada. A OAS não é uma empresa estatal, é uma empresa privada. A crise de 2008 apodreceu o centro do sistema financeiro norte-americano. Está tudo na cadeia. E nós aqui estamos destruindo as empresas. Isso é estúpido. Vai me perdoar. Eu compreendo a sua indignação. Mas estou fazendo aqui um desafio. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará é estatal. Vá lá. Eu fui governador. Vá ver o banco. Bastou eu sair e quebraram. Agora vai ver como era governado. Governança corporativa, metas de desempenho, fiscalização, avaliação, controle, preços. E cadeia. Cadeia como mau exemplo.
Agora repare bem, o Brasil é um país que tem autossuficiência em petróleo, custo de produção hoje, com toda ainda o ganho de escala do pré-sal, com todo o ganho de escala do pré-sal, custo de produção de barril de petróleo no Brasil não chega a $30. Aí esses cavalheiros assumem o país sem voto, botam o Pedro Parente lá e o Brasil está pagando a gasolina quase R$5. Qual é a explicação? Eu vou lhe dar. Roubo no atacado. Sabe qual é o roubo no atacado? O seu Pedro Parente está fazendo a Petrobras virar o jogo em bases correntes, sem a dívida, para dar muita grana para os acionistas privados com quem ele tem compromisso. O que é que eu vou fazer? Vai ser estatal, governança corporativa, meta de desempenho, fiscalização. Sabe quem presidiu a Petrobras no Brasil? Para ver se tinha a menor chance de um centavo de corrupção. O general Geisel. Então o problema é estatal ou o problema é o momento político? O problema são as pessoas. Sim, exatamente. Então a gente pode eleger um presidente ladrão e tendo que privatizar o país, porque... E vamos fazer o que mais? Privatizar o que mais? Vamos privatizar a presidência da República? Casa da Moeda? O que é isso aí, rapaz? Não se imagina o chinês comprando terra no território brasileiro. O Brasil vale um trocado para a China. Sabe qual é a reserva chinesa hoje? 4 trilhões de dólares. Se nós deixarmos, a China compra o Brasil. E isso gera um negócio chamado passivo externo líquido. Nós não temos como remunerar. Três hidráulicas, três usinas hidrelétricas amortizadas da CEMIG foram entregues ao capital estrangeiro. Agora, por exemplo, esses canalhas, desculpa, vai esquentando o sangue. Esses canalhas entregaram o campo de Carcará, do pré-sal, Jacobado, por $1,35 o barril. Isso é mais barato que a lata de Coca-Cola. Sabe quem comprou, meu compatriota? A estatal da Noruega. Espera aí, como é? O Brasil vende o petróleo por $1,35 o barril, e quem compra é uma estatal da Noruega, e quem está certo somos nós, ainda querendo privatizar. Agora vamos lá. Quando a esquerdinha quis ficar contra a Telebrás, eu fui a favor. E deu merda. Deu merda. O Brasil hoje está pagando, entra no Google. O brasileiro hoje está pagando porque é um oligopólio, que não era o que estava no marco regulatório. Essas agências foram todas corrompidas. E hoje o brasileiro paga a tarifa de telefone mais cara do planeta Terra. Como está pagando a tarifa de energia elétrica mais cara do planeta Terra, tendo a matriz mais limpa e barata do mundo. Por quê? Porque nós privatizamos a distribuição. Então, os pedágios aqui do Sul cresceram 70% acima da inflação das estradas privatizadas. Isso é que é sério? Isso é que é sério? E com que dólar nós vamos pagar essa conta? Porque o estrangeiro, quando vem, não vem fazer caridade, não. Ele vem comprar para se remunerar. Aí privatiza tudo, vai remunerar com o quê? Com soja? Pois não, Liosso? Os pedágios também é um problema de pessoas. Nós temos o pedágio em Santa Catarina, na BR-101, a R$2,60. Sim. Paraná, Repare bem. No Paraná é 18. Então me acompanhe. Sabe qual é o problema do Brasil? É política. Democracia. É democracia com cidadania de baixa energia. É cidadania numa elite pensando que o céu é perto. Uma elite que está frequentando a iminência da fogueira, incensando um boçal iletrado que se apresenta simplificando grosseiramente questões graves. Isso é o nosso país. Eu estou aqui dando minha colaboração. Eu vou lutar muito para não ver o meu país ir para o brejo para o qual está se caminhando. Mas a elite brasileira hoje está frequentando a fogueira, está dançando ao redor do precipício, né? Estimulando, deixando, incensando um boçal que se apresenta aí com tudo é fácil para ele, muito simples. Violência, bandido bom é bandido morto. Vamos armar os homens do campo. Vamos dar um fuzil para cada brasileiro do campo. Cacete. Pronto, acabou? Não? Acabou. Obrigado.